Entendam, então, que nós temos uma hierarquia aqui, certo? Do mais importante para o menos importante, vamos chamar assim. A força da lei, ela é maior quanto mais alta ela estiver na pirâmide. Então, no alto da nossa pirâmide, nós temos a Constituição Federal, a Carta Magna, a lei mais importante do nosso país. Tudo que tem de lei abaixo tem que estar aderente, tem que estar falando a mesma linguagem, não pode ir contra a Constituição. A partir do momento que uma lei abaixo da Constituição, qualquer lei, ela é abaixo da Constituição, ela fala algo que é diferente do que a Constituição diz, a gente fala que ela é inconstitucional. Ela não pode existir, ela tem que ser derrubada. E isso é que se discute muito, porque legislação, né, na área de direito é uma pura interpretação, certo? Então, às vezes, algumas pessoas até tentam, de alguma forma, interpretar algo que vai ter um entendimento em benefício a ele próprio, porém ele não estaria aderente à legislação. Então, sempre sabendo, sempre lembrando que nós temos essa hierarquia das leis, né? Abaixo da Constituição nós temos as emendas constitucionais, e daí vem a lei, né? As leis ordinárias, que chamamos, tá? Lei ordinária aqui, lei complementar, medida provisória. A diferença aqui entre lei e lei complementar é que a lei complementar, ela vem estrita e unicamente para complementar a Constituição. Ela não é feita qualquer lei, ela precisa dar valor, fazer referência a algum artigo da Constituição Federal. Assim está estruturada a hierarquia das leis. Abaixo disso daqui, das leis complementares, nós temos os decretos. Abaixo dos decretos, nós temos as resoluções, as portarias e as instruções normativas. Tá, Joaquim, mas não me explicou nada ainda, né? Eu quero saber melhor aí, como é que funciona essa história aqui, tá? Bom, antes de eu avançar aqui no conteúdo, né, eu preciso também dizer que nós temos que uma lei, né, ela pode ter no âmbito federal, assim como essa pirâmide também pode acontecer no âmbito estadual, e a mesma estrutura pode acontecer no âmbito municipal, né? E quando eu saio da federação, do nível federal, para o nível estadual e, consequentemente, para o nível municipal, eu tenho que ter uma coerência também. Eu não posso, uma lei abaixo, falar coisas que poderiam ser feitas, sendo que a federal disse que não pode, tá? Eu não posso ter essa falta de coerência entre o que uma lei maior fala, eu só posso restringir mais, é isso que fala a legislação. Então, vou dar um exemplo que eu gosto de utilizar muito aqui, né, rapidinho, no caso de uma APP, né, uma área de preservação permanente, que nós temos lá na lei federal dizendo que a faixa marginal dos córregos ali, mínima, né, é de 30 metros, tá? Se eu for no estado, no nível, numa lei estadual, eu só posso restringir mais. E neste caso, restringir mais é ter uma APP maior, né? Então, um estado poderia colocar na sua Constituição estadual, ali na sua lei estadual, no seu Código Florestal Estadual, que as APPs daquele estado são de 40 metros. Pois é, ele pode, tá ok, ele está restringindo mais. Ah, e se eu colocar 20, não, ele está liberando mais, ele está autorizando mais, então não está sendo menos restrito, então não pode. É inconstitucional que um estado tenha uma lei, né, que seja menos restritiva do que a sua superior. E assim para o município também, tá? Então, voltando aqui para o nosso mapa, né, para nossa pirâmide, eu precisava complementar aqui que para vocês entenderem agora a real funcionalidade aí das leis e da hierarquia, é que o poder legislativo, ele emite justamente aqui, ó, esse tipo de instrumento jurídico, né? Eles trabalham aqui nas leis, né, nas leis complementares, nas medidas, enfim, até a medida provisória não, aqui, ó, a lei até a lei complementar, tá? E quem que é o poder legislativo? Vamos lá? Revisão de política, geopolítica, geografia que a gente teve na escola, né? No nível municipal, nós temos os vereadores, no nível estadual nós temos os deputados estaduais, aí a gente tem depois os deputados federais e os senadores. Esses 4 compõem o poder legislativo, certo? Eles escrevem leis, tá? Eles propõem as leis. E, para que isso tenha validade democrática, né, eles não podem simplesmente editar uma lei e mandar para a praça aí para fazer valer. Eles precisam que alguém do executivo assine embaixo, autorize, né, aquela entrar em vigor, aquela determinada lei. E o poder executivo é justamente o responsável por editar medidas provisórias, mas principalmente aqui, foquem aqui, ó, no decreto, tá? Então, o decreto, ele tem a função de, na maioria dos casos, uma das funções é regulamentar uma lei, né? Então, a lei, ela foi debatida na Câmara dos Deputados, depois na Câmara, depois no Senado, ou na Câmara dos Vereadores, né? E daí ela vai culminar com uma aprovação, com a sanção, né, seja do presidente. Quem que é o poder executivo aqui, nesse caso aqui, né? É o governador, é o presidente no nível federal, o governador no nível estadual e o prefeito no nível municipal, tá? Então, ele, além de emitir um decreto, na maioria das vezes, para regulamentar, para fazer valer uma lei que foi criada no âmbito do Poder Legislativo, ele tem também a atribuição, os decretos, de emitirem no ato ali, ele não precisa fazer pesquisa, ele não precisa fazer audiência, ele não precisa mandar para consulta. O Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, eles têm no seu papel, na sua prerrogativa, o poder de emitir decretos, que podem ser para tapar as lacunas da lei.
É exatamente isso. Às vezes uma lei ela está lá meio falha, mudou uma situação que aquela lei não se aplica mais, o decreto pode fazer uma correção de forma rápida, né, para que a administração pública possa agir, tá? E por fim, nós temos as resoluções, as portarias e as instruções normativas, tá, gente? Tudo isso daqui que eu estou falando, essa hierarquia toda, tanto no nível federal, quanto no nível estadual, quanto no nível municipal, vai ter leis, vai ter documentos específicos de licenciamento ambiental, tá? Tem instrução normativa de licenciamento, tem portaria de licenciamento, tem resolução de licenciamento, decreto de licenciamento, lei que trata questões relacionadas ao licenciamento. Não tem hoje uma lei que fale, né? Mas tem leis, tipo a Política Nacional do Meio Ambiente, tem uma lei federal que fala no artigo 10º, criou o licenciamento ambiental, né? Regulamentou o licenciamento ambiental, tá? E quem que é a administração pública? Justamente, né? São os órgãos ambientais, no nosso caso aqui, aqueles órgãos, as secretarias, no caso, os ministérios, né? O Ministério do Meio Ambiente, a Administração Pública, né? O próprio IBAMA, né? No nível federal, as secretarias estaduais de meio ambiente, né? São da administração pública. Então percebam que se eu estou ligado no licenciamento ambiental e eu quero aprender sobre legislação de licenciamento ambiental, aonde que eu vou primeiro? Mandem aí a resposta que eu quero saber se vocês estão acompanhando aí. Em qual desses instrumentos aqui, em qual desses poderes aqui que eu iria atrás se eu quiser ir na fonte direto de algo que trate de licenciamento ambiental? Né? Ó, enquanto vocês respondem, né, eu diria aqui, ó, que aqui em cima, né, a gente tem o objetivo de nortear as ações. As leis, elas têm, assim, a difícil tarefa de abarcar tudo e todos num documento, né? Já o decreto, ele fala para regulamentar, para fazer valer. E a resolução, para que serve? Né? Ou a instrução normativa, né? É justamente para explicar como uma lei ou um decreto vai ser colocado em prática, né? Olha aí, ó, o pessoal já está contribuindo aí, ó, o Cícero falou, ó, se fosse para trabalhar, né, estudar legislação do licenciamento ambiental, aonde que você iria, né? Na administração pública, espero, acho que o Cícero falou aqui, ó, né? No nível federal, o Reginaldo e a Alexandra falaram aqui, olha, eu acho que a resposta de todos vocês está correta, mas basicamente eu iria nesses 3 documentos aqui, que é elaborado pela administração pública, certo? Por quê? Porque eles, a resolução, a portaria e a instrução, eles vão explicar o passo a passo, eles vão dizer como é que vai ser feito, tá? A lei, ela tem que, né, cercar ali os assuntos e tratar, mas ela, assim, muitas vezes ela é taxativa, tá? Mas ela tem no seu papel, na sua origem, na sua essência, né, algo para generalizar, ser mais generalista, enquanto que a resolução, a portaria e a instrução são mais especialistas, mais no objeto mesmo, eles explicam o passo a passo. Olhem vocês para as resoluções do CONAMA. A resolução do CONAMA é justamente um passo a passo, um como colocar a Política Nacional de Meio Ambiente em prática. No fundo é isso que nós temos, tá? Cícero mandou uma complementação aqui, né? Cada estado tem as especificações próprias, exatamente. Cada estado vai ter a sua estrutura. Pode ser a sua lei, o seu decreto, a sua resolução, né? Agora, vocês vão entender quando eu falo, né? Quando eu falo aqui, por exemplo, vou mostrar agora uma outra coisa aqui que eu quero transmitir minha tela para vocês, tá? Que é justamente... aqui, tá? É aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, né? Espero que a Alexandra mandou um ótimo, que acho que ficou claro ali, né? Mas ó, aproveitem que a hora de perguntar é agora, gente. Não tem pergunta boba. Não entendi? Manda aí, Joaquim, me explica de novo que eu perdi, fui pegar uma água aí, não entendi direito, né? Mas ó, eu vou compartilhar agora a tela aqui com vocês de uma resolução no estado do Paraná, tá? SEMA de Conselho Estadual de Meio Ambiente, né? Não é o SEMA de Secretaria com S, a 107 de 2020. Esta resolução é o artifício aí, né? O ato, o documento da legislação que fala como deve ser trabalhado com licenciamento ambiental no estado do Paraná. Dispõe sobre o licenciamento, tem um pouquinho de zoom aqui, ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, degradadoras, e adota outras providências. Aqui, gente, é esse tipo de documento, vou falar de lei, né, porque não é uma lei, é uma resolução, é esse tipo que vocês devem procurar. Qual é a resolução? Aqui no meu estado não é uma resolução, é uma lei, é a lei do Código Estadual, ou aqui no meu estado é um decreto. Pode ser. Vocês têm que ir atrás e entender quais são justamente os artifícios, né, os documentos da lei aí, da legislação que vão tratar. Aqui no estado do Paraná, no caso, é uma resolução. Tá? E percebam, mas percebam que ao ler um documento desse, faz todo sentido quando você trabalha ou quer trabalhar com licenciamento ambiental. Percebam que aqui ele explica ali o conteúdo, né, o conceito, tá? Não quero entrar aqui nesse mérito, mas percebam aqui, ó, no artigo... Aqui ele fala das modalidades, então é interessante saber como que o Estado trabalha com quais modalidades, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, né? Dos procedimentos do licenciamento ambiental, então, ó, do procedimento administrativo. Ele explica o passo a passo de como se dá o licenciamento ambiental. Gente, tá explicado, né? Agora, se você não ler e não parar para fazer as suas anotações, melhor ainda, se você puder discutir isso com um colega, com um sócio, com alguém, para promover essa discussão, melhor ainda, né? O que a gente entendeu aqui que cabe ao órgão ambiental? Olha aqui, qual que é o procedimento? Se for uma LAC, vai primeiro solicitar, né, a licença pelo empreendedor, vai seguir esse passo a passo, vai fazer um protocolo, vai fazer avaliação e análise, né? Quem faz o quê? Tá escrito ali, tá detalhado, né? E muitas vezes a gente tem também nesses documentos, vou bem rápido aqui só para mostrar,
alguns anexos, tá? Não sei se está aqui, ó, né? Tem anexos importantes também, que vão explicar ali, né, informações que às vezes o cliente pode estar perguntando numa conversa, numa entrevista, mas não é para decorar, gente, é para ter na manga, para saber qual que é. Se alguém perguntou, você já sabe, vai na fonte, resolução SEMA 107/2020, aqui no Paraná, né? Cada consultor tem que ter na sua ponta da língua qual é o instrumento jurídico que trata de licenciamento ambiental no seu estado, tá? Isso é ponto pacífico, né? Então aí é com vocês depois, né? Eu estou dando aqui as cartas, as regras do jogo aqui, para justamente a gente poder avançar, né, nesse conteúdo. Bom, depois que eu vi, né, a hierarquia das leis, tá? Acho que eu queria mostrar justamente isso, espero que tenha ficado claro, né, essa estrutura da hierarquia das leis. Eu queria mostrar para vocês, agora, uma situação de como utilizar o seu parecer técnico, desculpe, como utilizar a legislação ambiental no seu parecer técnico, tá? Como que eu posso fazer isso na prática, né? Por que é tão importante eu trabalhar com licenciamento ambiental? Por que é tão importante eu conhecer a legislação? Porque eu vou trazer para vocês aqui um caso prático, né? Um documento, um relatório técnico que eu emiti, né? Onde o artigo 7º, o item 7, eu trouxe um arcabouço jurídico aqui, né? Para elaboração. Percebam, gente, na prática, como é que faz, né? Eu fiz isso num produto, num documento que eu fui elaborar, só para contextualizar vocês, né? É uma situação onde eu precisava justificar uma presença ou ausência, quer dizer, se era ou não era uma nascente, né, numa propriedade. Tá? E eu fiz todo um estudo técnico e tive que fazer um levantamento na legislação. E eu trouxe, para a elaboração do presente parecer técnico, foram consultados os seguintes instrumentos jurídicos. Quer dizer, eu pesquisei o Código Florestal, a Lei Florestal do Estado do Paraná, esta resolução conjunta que fala de áreas úmidas, o decreto estadual que regulamenta o ordenamento territorial na região metropolitana, o Código Ambiental Municipal. Percebem que aqui, ó, eu fiz a hierarquia, gente. Percebe aqui, ó, fui no Código Ambiental Municipal, fui no Código Florestal Estadual e fui no Código Florestal Federal. Então, olha aqui, ó, né, seguindo a hierarquia das leis. Vocês viram agora, né? A hierarquia das leis, prevista na Constituição Federal, que prevê que as leis nas esferas menores podem ser somente equivalentes ou mais restritivas que as leis em esferas superiores. Partimos da análise, primeiramente, do que diz a lei municipal do município lá de São José dos Pinhais. Então, eu trouxe aqui uma análise, eu fui no Código Ambiental Municipal do município lá e fui ver. O que fala? O Código Ambiental Municipal, né, diz que as diretrizes viárias das áreas a serem loteadas e que apresentam cursos d'água de qualquer porte deverão respeitar a APP prevista no Código Florestal. Pronto, o Código Municipal já jogou ali a toalha e falou assim, ó, não vou falar de APP aqui de tamanho A, B ou C, segue aqui o Código Florestal. Matei essa. Aí eu subo o nível, vou para o nível estadual, né? O que fala o nível estadual? considerando as preservações permanentes no âmbito do Estado do Paraná, as florestas e demais formas de vegetação estão especificadas no Código Florestal. Também remeteu para o Código Florestal. E daí eu fui no Código Florestal para ver qual era a metragem, o que dizia, né? Que aqui agora daí já não vem ao caso, assim, eu só queria demonstrar que na prática você usa esse arcabouço jurídico e essa hierarquia das leis para construir o seu parecer técnico. Quando eu faço isso daqui, o técnico do órgão ambiental agradece, fala, pelo amor de Deus, agora eu não preciso eu me preocupar para saber se o cliente, lá o empreendedor, está infringindo a lei municipal, estadual e federal. Eu facilitei o trabalho do técnico do órgão ambiental dessa forma. Tá? Por isso que é muito importante, gente, percebe como não é difícil, como dá para desmistificar um pouco essa questão do licenciamento ambiental, né, e da legislação ambiental, quer dizer, dá para tornar o nosso trabalho mais seguro, né? A gente fica mais seguro quando a gente encontra amparo, né, na legislação. Eu encontrei o que eu estava buscando, eu estava tentando justificar algo, e a legislação foi lá e disse, olha, para a APP, no caso, vai considerar essa e essa e essa e essa situação. Eu trouxe para dentro do meu parecer técnico e eu escrevo em cima, interpreto o que a legislação traz. Não é difícil, só precisa saber onde buscar e como estruturar essa ideia. Beleza, gente?